Bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Desejo em Cena de hoje com o filme Dois Papas de Fernando Meirelles. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much. Dois Papas, que é um filme bastante diferente, ao contrariar uma regra básica do cinema, que é mostre, não fale. O filme é um diálogo, é um extenso diálogo entre um cardeal com poucas pretensões políticas, mas grandes dramas morais, né? Cardeal Bergoglio, argentino, que vai ter com o Papa Joseph Ratzinger, à altura Bento XVI, para pedir assim a sua saída dos deveres eclesiásticos, e que ao mesmo tempo é surpreendido com a convocação de Bento XVI para que ele vá ao Vaticano. Ou seja, é um encontro improvável entre dois universos dentro da Igreja Católica, refletindo um momento de transição dessa arqui-instituição, né? Essa instituição que deu origem a tantas outras instituições, esse Estado que é o Vaticano, um modelo ainda arcaico de um Estado teocrático, né? Que é o Vaticano, e que traz para nós uma discussão absolutamente assim, fundamental, nesses tempos de crítica e de reflexão sobre o patriarcado, sobre, assim, a ideia de que ninguém quer ser papa. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. No fundo, os dois estão em acordo quanto a essa ideia de que o papado é, para Ratzinger, um encargo, algo que está além da sua saúde, que está além, isso o filme vai trazendo pra gente, que está além do poder que ele supunha que estava nas suas mãos quando trabalhou muito para chegar ao papado, né? Quer dizer, é um filme do lado de Bento XVI sobre a decepção de um intelectual. Ratzinger é amigo de Habermas, formado no que há de melhor na tradição universitária alemã, conhecedor da filosofia medieval, da filosofia contemporânea, e que tinha para si, dentro de um espírito bastante germânico, a ideia de que seria possível, então, reformar e reorganizar a Igreja Católica na medida em que, assim, uma certa retidão fosse aplicada aos processos econômicos, jurídicos, à política, vamos dizer assim, comezinha que, sabe-se, atravessa o Vaticano já há tempo demais. A posição de Ratzinger, Bento XVI, é uma posição oposta, mas não simétrica à do futuro Papa Francisco, né? Porque ele também carrega nas costas o fato de que recebeu denúncias de pedofilia, de que não agiu com a severidade, com a assertividade que deveria em relação a isso. E ele mesmo parecia não acreditar no que estava acontecendo no interior, nos intestinos da sua própria instituição. Será que isso teria alguma relação com, na juventude, a sua tolerância, a sua conivência, sua participação discutível nos quadros da juventude nazista? Ou seja, há algo que se repete ao longo da história dessa pessoa, em termos de reatualização, de momentos de decisão, de tomada de posição, e que a própria renúncia, então, se torna uma maneira de ajustar as contas e de dizer não posso mais segurar essa batina. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are... I cannot play this role anymore. Isso tem que ver com a lógica do patriarcado, isso tem que ver com
um processo de assoreamento do poder do pai, entendido então como poder natural ou como poder transcendental, processo que marca o início da modernidade, né? E a modernidade vai desconfiar sucessivamente de todo e qualquer poder que seja incapaz de se justificar. Então ela vai tirando de cena o poder mágico, mítico, religioso, tirando de cena o poder teológico, político, tirando de cena os naturalismos e transcendentalismos que cercavam o biopoder e o poder soberano. Né? Até que isso nos expõe a uma lógica da arbitrariedade, né, inerente a, então, o exercício do poder e sua relação com a autoridade. Né? Então, poder é uma coisa, autoridade é outra. O Papa, como modelo, vamos dizer assim, do patriarcado, deveria ser assim aquele que concilia essas duas coisas. Né? Concilia essas duas coisas pela ação, pela intermediação de uma terceira, que é o saber. Né? Então, a gente tem o saber, a cultura, a ciência, a razão, como aquele que faria a articulação entre os meios de exercer opressão sobre o outro, sobre a violência, ainda que seja a violência da lei, e a autoridade que a gente atribui sempre a uma espécie assim de face amorosa do poder. Por quê? Porque a autoridade se cria e se desenvolve a partir da renúncia ao exercício do poder. Tá? E é aí que a gente balda ali onde você poderia ter exercido o poder e não exerceu. Isso que não foi exercido se converte numa força simbólica que o Kant chamava de respeito, que a gente pode chamar de dignidade, que a gente pode ligar também com a noção de solidariedade. Né? A gente é solidário com aqueles a quem estamos referidos por uma mesma gramática de autoridade e de autorização. Como vai dizer a psicanálise, a relação com o desejo ela passa sim por processos de o quê? De se autorizar, de autorizar o seu próprio desejo. E quando isso vai mal, o que acontece? Bom, hipertrofia de saberes ou hipertrofia de poderes. Né? Então a noção psicanalítica de pai, ela no fundo tenta articular, criar uma espécie de epicentro entre esses três impossíveis, né? Entre essas três áreas da experiência que são diversas, que são divergentes, que têm regras distintas, mas que convergem para uma posição. A esta posição, historicamente, a gente diz, ali está o pai como aquele que seria uma espécie de exceção à lei, aquele que seria aquele que constituiu historicamente a lei, e aquele que poderia arbitrar sobre as injustiças e imperfeições da lei dali em diante. Né? Quer dizer, é a forma família que estaria dando a matriz para a forma social de organização do poder, e isto para a psicanálise começa a ser então um ponto de crítica justamente em torno do conceito de supereu. O supereu, essa instância familiar que interioriza regras, ele não é equivalente da norma jurídica. Ele não é equivalente da lei feita entre iguais, da lei produzida democraticamente. É essa confusão neurótica, achar que o chefe é seu pai e que o seu obedece como obedece a seu pai. Ou seja, há uma identificação entre essas duas coisas, e essa identificação está à raiz daquilo que a gente poderia dizer assim, para que alguém se autorize, então, a representar a lei, simbolizá-la, como quiser. Os Dois Papas é um filme muito interessante, porque ele é um filme sobre um diálogo. Né? Um filme, portanto, que coloca em primeiro plano a palavra. Né? E ele ganha muito com a variação de cenários. Então a gente vê conversas na Capela Sistina, né, conversas à frente de um quadro sobre a filosofia, né, de Atenas. A gente vê conversas ao som de uma música de Mozart ou Chopin. A gente vê conversas tendo por intermediação a televisão e os jogos de futebol envolvendo a Argentina e a Alemanha, que é onde para onde a conversa vai desembocando. Mas então a gente tem a solução do Ratzinger, que é a solução demissionária, que é a solução da expiação pela negação, e do outro lado a solução encontrada pelo futuro Papa Francisco.
né, que tem que se ajustar contas com a sua conivência com certos processos internos à ditadura militar argentina, da década de 70, onde ele se vê obrigado moralmente a proteger a sua ordem, a sua companhia jesuítica, em vez de lutar e denunciar e tomar posição contra o regime que oprimia a todos. Dali ele vai para uma espécie de exílio, com pessoas mais simples, numa região mais afastada da Argentina, onde ele começa a ler algumas coisas. Essa é uma parte que eu adoro no filme, porque ele começa a ler Gramsci, ele começa a ler psicanálise, ele começa a ler Paulo Freire, ele começa a ler todos esses que hoje no Brasil ridiculamente, né, viraram inimigos públicos, inimigos da pátria. Então você pense bem na hora de criticar Paulo Freire, se não está repetindo aí o mesmo erro do Papa, né? E que leva ele ao longo do tempo a dizer assim: eu sou inapto para isso. E ao longo da vida a gente vai fazendo balanços e os erros vão se acumulando, e bom, ele também está às voltas com o seu super-eu que diz: você não está à altura do pai que você quer representar, né? Para esta igreja, para esta ordem, para essa posição de cardeal. Então ele também vai em busca de uma renúncia, mas na conversa, ou seja, ao se perceber num processo semelhante àquele que seria o seu oposto, né? Quer dizer, a igreja conservadora, conivente com a pedofilia, a igreja que protege os seus antes de proteger a todos nós, como ela havia prometido, se a gente atenta para o radical católicos, quer dizer, universal, a igreja que age assim contra a igreja dos pobres, contra a igreja que luta contra a desigualdade social, contra a igreja que diz Francisco, é a favor de que existam ministras eclesiásticas mulheres também, que os padres se casem, que existe uma outra política em relação a homossexuais, uma igreja que estivesse assim à altura do seu tempo, né? Uma igreja que estivesse com os pobres, que jogasse futebol, que torcesse para o San Lourenço da Almagro, o time do Papa, e que de fato a gente acompanhando isso, a gente vê que eles sofrem do mesmo mal, eles sofrem de uma culpa insuportável. Mas Bento resolve isso de uma forma e Francisco resolve de uma outra que é muito interessante para nós, assim, do ponto de vista da psicanálise, porque ele percebe que a forma como ele pode corrigir essa experiência em si é indo à frente e não parando naquele ponto e se impondo, quiçá, uma, assim, punição. Né? É o que o superego demanda. Se puna, se agrida, se penitencie. O Papa Francisco ele consegue fazer uma travessia disso e diz: já tive culpado por tempo suficiente, agora é hora de reparação, que é o que o culpado não quer fazer. O culpado ele quer se imolar, quer se matar, quer sair do mundo, enfiar no buraco, quer fazer qualquer coisa menos reparar, consertar o erro que ele fez. Não só consertar no mundo, mas consertar em si. Consertar na sua experiência, né? Quer dizer, essa renovação da fé, da sua crença, dos seus valores, e é o que na narrativa decide o gesto do Papa, então Francisco, que se tornou uma das vozes incríveis, né? Mais lúcidas, quiçá mais progressistas da nossa época, inesperadamente, às voltas com uma outra maneira de pensar. Então, a sexualidade, a moral, a diferença social, que é o que a gente mais ou menos está vendo aí nessa reforma que ele está tentando fazer, lutando dia e noite contra as forças conservadoras dentro da própria Igreja Católica. Né? Então Dois Papas é um título ótimo, né? No começo ia chamar só um Papa, né? História do Ratzinger. Mas Dois Papas é ótimo, porque onde há dois Papas não há nenhum. Né? Uma das características do papado é que ela só pode, enfim, reunir a forma saber, poder e dever numa única pessoa. Né? Mas
Mas o filme abre-se para essa possibilidade nova, que significa a gente sair da relação centro-periferia, alto e baixo, e começar a entrar num raciocínio que é mais assim, elíptico, né? E afinal é o que temos quando a gente sai, né, do europeu, o alemão, e vai para um argentino. Nós vamos ser capazes de pensar nossa experiência espiritual, cultural, simbólica, em forma de elipse, ou seja, sem ter um único centro, mas um foco que se altera e que muda as relações a cada vez, ou vamos permanecer prisioneiros dessa obsessão com a unidade, com a centralidade, que até aqui só produziu instituições caóticas, ou então que acabam realizando aquilo que dizem que querem negar ou erradicar, né? Como diziam os teóricos das instituições, não há instituição mais corrupta que a polícia, não há instituição mais insalubre do que os hospitais, não há instituição mais burra do que as escolas. Há algo de intrínseco nessa constituição por algo que a gente quer negar e que, se a gente não se dá conta, é aquilo mesmo que acaba e nos transforma, né, na sombra e no contrário de nós mesmos. Então, um papa, 2 papas, 3 papas. Quem quiser mais papas, põe o dedo aqui, papas fritas, inclusive para ver no nosso canal YouTube. Cinema e Psicanálise, coleção da Universos, está aí sendo relançada. Ana Lucília Rodrigues me ajudando na coordenação desse projeto. E cliquem no Aqueronta Movebo para receber novos desejos em cena e indiquem filmes que vocês gostariam de ver aqui comentado, filmes ou séries. As séries são um pouco mais difíceis pra gente assistir, mas eu tenho certeza que Jack e Bully, na sua dupla dinâmica, vão produzir um esquema pra gente cobrir todos os filmes que vocês quiserem. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, chuchu pra vocês e 2 papas pra todos nós.